Uou! Rolling Rollins, papapá, no ar, chegando devagar aqui, eu sou o Rollins, beleza galera rollinzeira? E tô aqui hoje com vocês para falar de um assunto, beleza? Quem não é inscrito ainda no canal, aqui se você estiver me ouvindo pelo YouTube, se inscreve no canal, né? Deixa seu like no final, eu não fico pedindo like no começo não, para dar aquela força, deixa o like no final ou dislike, beleza cara? Porque você tem que avaliar aquilo que eu tô falando, aquilo que eu digo para vocês, certo? Tem gente que já vai pedindo no começo, mas se der para compartilhar, se der para dar um joinha aí, a gente agradece. Quem estiver me ouvindo pelo Spotify também, se der para me seguir aí. E eu vou falar sobre um assunto com vocês aqui no Rolling Rollins, papapá, né? Mais um assunto sério, que eu não quero falar sobre esse assunto porque é um assunto muito complexo. Eu não gostaria de falar sobre esse assunto, principalmente, porque eu não gostaria que tivesse acontecendo o que está acontecendo, mas eu vou fazer a minha crônica aqui, entendeu? Que eu não quero tomar partido nem de um lado, nem do outro, são muitas as informações, certo? Eu vou falar sobre a Ucrânia e a Rússia, certo? A Rússia e a Ucrânia, essa guerra que está ocorrendo, toda essa situação, e eu vou falar em cima daquilo que a gente escuta, daquilo que a gente pesquisa, daquilo que a gente tanto nas grandes mídias, certo? Porque a gente tem que pegar todos os lados, cara, e como nas mídias não oficiais também, porque há muita coisa, muitos desencontros, coisas, um fala uma coisa, outro fala outra coisa, outro fala outra, então você tem que, além de ouvir, de ler, de pesquisar, para poder saber sobre aquilo que você está falando, você tem que ter uma certa vivência, e a gente já teve experiências, na idade que eu tô, já vivemos outras guerras, como Guerra do Golfo, né? Pegamos um pouco da Guerra Fria, ou entendemos um pouco sobre a Guerra Fria. Não peguei o Vietnã, mas a gente escuta, já viu muito filme, já viu muita coisa, Guerra do Irã, Iraque, e etc, e Talibã pra lá e Talibã pra cá. Então eu vou falar mais ou menos, como eu disse, fazer uma crônica sobre um assunto que eu nem queria tá falando com vocês, e não é só porque é uma coisa ruim que tá acontecendo no mundo, uma coisa que vocês sabem que acaba atingindo a todos os países do mundo. Mas Rollins, nós teremos uma terceira guerra mundial? Não sei, cara, não sei. Pode-se ter como pode-se não ter. O futuro, ele não tá escrito. Estão escritos várias possibilidades do futuro, nos grandes, por todos os universos, dentro do grande multiverso, entendeu? Então há possibilidade de guerra? Cara, há possibilidade de ter uma terceira guerra mundial? Tudo vai depender das escolhas feitas pelos homens, pelos poderosos, entendeu? E também de nós, cara, porque eu sempre falei isso para vocês, quem não me ouviu ainda, que são os conflitos domésticos, os pequenos conflitos entre vizinhos, desentendimentos, a coisa vai começando lá de baixo, toda a energia negativa, ela vem sendo gerada de dentro mesmo das nossas casas, do nosso ambiente de trabalho, entendeu? Das discussões que existem dentro do futebol, por exemplo, do esporte, das guerras de torcida, aí depois vai passando pro tráfico, etc, vai até chegar uma energia que gera uma grande guerra, talvez, Deus nos livre e guarde, de uma terceira guerra mundial, cara. Então todos temos a nossa parcela de culpa, certo? Todos temos, por mais que nós não queremos admitir, entendeu? Ou não temos nem a capacidade ainda de entender que nós também temos culpa da energia negativa que é gerada no mundo, entendeu? E que provocam essas grandes guerras, certo? Mas para falar de Ucrânia e Rússia, cara, é muito complicado. Porque, por um lado, você tem as grandes mídias, que eu não sou contra, cara. Tem muita gente que é contra a Rede Globo, talvez tem muita gente que me escuta, que gostaria que eu fosse contra a Globo, isso, aquilo. Cara, eu acho que a Globo, cara, eu não sou paga-pau da Globo, que eu não sou paga-pau de nada, mas eu tenho um grande respeito pelo jornalismo da Rede Globo, certo? Porque eu acho que eles sabem filtrar bem, porque eu não quero ligar a televisão e ficar vendo crime, assistindo programa do Datena, ou vendo programa do Ratinho, ou vendo... Não, cara. Então a Globo, ao meu ver, ela sabe filtrar bem as matérias, etc e tal. E é tendencialista para um lado ou para o outro de vez em quando, mete o pau no Bolsonaro quando o Bolsonaro tá no governo, mete o pau no Lula quando o Lula tá no governo, cara, mas aí tudo tem jogo de interesses, cara, entendeu? Eu tenho que saber, da mesma forma que a Globo e outras grandes mídias
como Bandeirantes, CNN, etc e tal, filtram para passar algum conteúdo para as pessoas, eu tenho que fazer um filtro da filtragem que eles fazem, eu tenho que fazer a minha filtragem. Por isso que você tem que ser inteligente, tem que ter um raciocínio lógico, pensamento, e para isso você tem que começar a ler, e viver. Não é só ler não, porque não é ficar só na teoria, você tem que partir para a prática, partir para o mundão e aprender, cara, dentro dos seus relacionamentos com familiares, com mulheres, com homens, e etc e tal, no seu ambiente de trabalho, como eu falo, no esporte. Você tem que vivenciar tudo isso, cara, para você ter uma opinião sobre Ucrânia e Rússia, por exemplo, entendeu? Porque se você não vive, se você não se mexe, não acrescenta nada ao seu cérebro, como é que você vai falar sobre um assunto só baseado naquilo que você lê ou só baseado naquilo que você entende, daquilo que você leu, daquilo que você escutou? Não dá, cara, você tem que ter uma opinião própria, papapá. É por isso que esse programa chama Formando Opiniões Além do Pasto, entendeu? Porque quem não forma opinião além do pasto é gado. Certo? Então, Ucrânia e Rússia, cara, pra mim, não fugir muito do assunto, esse é meu modo de falar, entendeu? Seguinte, cara, por um lado você vê lá a grande mídia, Estados Unidos e não sei o quê, e que a Globo, dizem que a Globo, ela só repete, é o papagaio dos Estados Unidos, né? O jornalismo, e etc. Ou o jornalismo em geral daqui, dos países da América do Sul, não todos, mas acabam sendo repetitivos, que a gente realmente absorveu uma grande cultura, e a gente é muito consumista da América, dos Estados Unidos, somos, cara, e isso é uma verdade que não dá pra, é inegável, papapá. Mas assim, cara, vamos por esse lado primeiro, certo? A coisa do Putin e tal. E o Putin realmente, eu considero que ele é mais um Saddam Hussein, ele é mais um Bin Laden, só que com um pouco mais de inteligência e com um poderio de 1 milhão de vezes maior, cara, entendeu? A Rússia é uma das maiores potências nucleares, cara, nucleares. Eu vou falar sobre a energia nuclear talvez no final desse podcast, que nós temos que ter, cara, entendeu? Vocês vão entender isso. Então ele é isso, ele é um cara que foi um espião da KGB, né? A Globo realmente passou uma matéria muito boa falando sobre ele no Fantástico, é um documentário sobre o Putin, passou em 2 partes, eu assisti, entendi mais ou menos a coisa dele com o Boris Yeltsin, né? O presidente, ele usou de escada, né? Ele usou o Boris Yeltsin de escada para poder se eleger, e até aí também não tô vendo muita coisa de errado, certo? Porque todo mundo faz isso para subir na vida, certo? E ele tinha o sonho de ser que nem o espião lá russo, um famoso espião russo, que é o 007 da Rússia, e etc e tal. E ele chegou ao poder, cara, e ele domina a Rússia há muito tempo, e os países adjacentes ali que estão do lado, cara. E aí, vamos começar aí eu assisto uma garota no YouTube, que é a Carol Kappel, estamos aí, falando dela aqui. Um canal muito bom, ela fala sobre alienígenas tal, e sobre tudo, na verdade, assim, saindo um pouco dessas grandes mídias. E ela é uma garota de 33 anos, eu acho, que ela fala, e muito inteligente, muito sagaz, e que pensa fora da caixinha, e ela fala, cara, que não adianta a gente ficar absorvendo o que a Globo, o que as grandes mídias, os grandes veículos de comunicação passam, porque eles passam apenas o que os Estados Unidos quer, entendeu? E os Estados Unidos têm grande interesse em tudo, no mundo, em todas as coisas, em todos os países, cara, e é verdade, cara, é verdade. Você vê que os Estados Unidos, ele só ajuda, ele só manda tropas, etc e tal, para países ou que tem petróleo, ou que tem, sei lá, que eles têm grande interesse, cara. E com a Rússia, ainda eles não mandaram muita coisa, não estão se intrometendo muito, porque eles sabem do tamanho da Rússia, cara, e da força que a Rússia tem, entendeu? Então tem essa questão dos Estados Unidos se mostrar sempre o mocinho e etc. Tem, cara. Logo após a Guerra Fria, né, eu estava estudando isso também, a Rússia, os países comunistas tal, eles tinham algo parecido com a OTAN, entendeu? E eles chegaram num grande acordo, todos os países, que teria que ser desfeito, né, a OTAN comunista tal, mas a OTAN
OTAN, que é um aglomerado de nações aí que os Estados Unidos comanda, certo? Para guerras e etc e tal, teria que ser desfeita também, e acabou não se desfazendo. A OTAN acabou crescendo e agregando outros países, né? E etc e tal, naquela coisa de defender o mundo das guerras, ir contra os grandes ditadores e etc e tal. Só que foi uma bela de uma sacanagem, cara, entendeu? É a mesma coisa de eu querer desarmar todos os meus vizinhos que moram, eu não quero que eles tenham arma, mas eu posso ter as minhas guardadas porque eu sou consciente, entendeu? Eu tenho um bom controle mental, emocional, então eu tenho o direito de ter arma, os meus vizinhos não têm, entendeu? Etc e tal. É mais ou menos o que os Estados Unidos faz, cara. E aí, através das grandes mídias, dos filmes, etc e tal, comerciais, da música, da arte e tal, os Estados Unidos sempre se colocam de bom moço, cara, porque lá realmente eles têm um patriotismo imenso, cara, imenso, entende? Em que artistas são unidos, muitas vezes com políticos, muitas vezes com a nação, com o povo, e são eles em primeiro lugar e acabou. Entendeu? E aí eles se colocam na figura de bom moço, o Superman, não é à toa que é o Superman que representa muito bem eles, né? Essa coisa do herói, e defende o mundo, cara, contra os opressores e tal. Ou seja, os Estados Unidos se mete muito naquilo que não é chamado, e quando se mete com interesse, cara, entendeu? Mas e por que os Estados Unidos não tá lá passando um pano pra Ucrânia, tal, etc e tal, na forma de armamentos, tal? A OTAN tá lá, cara, a OTAN tá tentando, e eles estão tentando uma negociação aí com o Putin, a Ucrânia e a Rússia, etc e tal, e na hora dos Estados Unidos, como eu te falei, quem tem tem medo, eles sabem. Eu não acho que, como eu falei, o Putin vai tacar uma ogiva nuclear em Nova York ou em Los Angeles, nem tanto porque por não quererem, porque poder eles têm, eles conseguem fazer isso. O Bin Laden conseguiu 2 aviões nas Torres Gêmeas. Você acha que a Rússia não vai conseguir tacar uma bomba com proporções destruidoras enormes nos Estados Unidos? Consegue, mas eles não fazem isso por causa da parte política, econômica, etc e tal. Tem todas essas questões por trás. Mas na Ucrânia, a Rússia tem o poder de tacar uma bombinha ali, e destruir muita coisa, entendeu? Ou o país inteiro, como o próprio Estados Unidos fez quando, com a desculpa de parar a Segunda Guerra Mundial, de não deixar progredir, como os Estados Unidos fez com o Japão, cara, em Hiroshima, em Nagasaki, etc e tal, né? Os mocinhos que, na verdade, foram vilões. Mas foi o único jeito de terminar com a guerra, né? Teve a batalha lá de Pearl Harbor, né? Dos japoneses, com os americanos, etc e tal. Então foi uma retaliação, na verdade, que os Estados Unidos fez, e etc e tal. Cara, mas fizeram, não fizeram? E aí, quer dizer, a Ucrânia corre o risco de que a Rússia faça isso com ela? Corre, cara. Agora, mas por que está acontecendo essa guerra entre Ucrânia e Rússia, etc e tal? Cara, aí é que eu falo para vocês, voltando na Carol Campbell, cara, não adianta ela, por exemplo, e outras pessoas irem só nessas mídias não oficiais ou na mídia Rússia, lá na mídia soviética, etc, as Sputniks da vida, etc e tal, e também não adianta ficar só vendo Globo ou CNN, etc e tal. Cara, tem que ter o contexto. Eu tô fazendo esse podcast porque eu tava conversando com um amigo meu e ele perguntou se eu não ia fazer um podcast falando sobre Rússia e Ucrânia, e eu não queria fazer, cara, entende? Aí eu falei pra ele, porque essa questão, cara, é como eu falo a gente vamos falar às vezes falar da igreja evangélica, vamos criticar a igreja evangélica, etc e tal. Eu tenho a minha visão, cara. Você entende? Eu sou avesso às religiões. Eu não gosto de religiões. Eu não sou. Por mim, eu tiraria todo mundo das suas religiões, porque eu tenho minha opinião formada do porquê eu faria isso, que eu não vou falar nesse podcast. Agora, para mim realmente saber o que acontece no dia a dia de uma igreja evangélica, só eu estando dentro da igreja evangélica. Para mim saber o que acontece numa loja maçônica, numa loja da Rosa Cruz, só eu estando dentro e vivenciando, entendeu? Então é a mesma situação. Por mais que a gente leia sobre a Ucrânia, sobre a Rússia, o que a Rússia defende, o que a Ucrânia quer, o que a Ucrânia defende, etc e tal, são meras especulações, cara, especulações, entendeu? Assim como a gente fica especulando em cima de vários assuntos.
só quem tá lá dentro é que pode saber o que realmente tá acontecendo. Falam do gasoduto, que eles querem que a Rússia quer, né, facilitar lá o transporte de gás, de petróleo, etc e tal, ou seja, coisas que estão ligadas à economia. Eu acho que na verdade o que mexe muito ali é com o brio do Putin mesmo, entendeu? Com aquela coisa dele querer ser o poderoso, dele querer mostrar quem manda, etc e tal. Eu não acho que entra, entram sim questões políticas e questões econômicas, mas não sei até o tanto que é aquela coisa da vaidade realmente, como a Carol Campbell ela mesma fala que isso é uma guerra de 5, 6, 7 líderes ególatras, entendeu? Com o ego lá nas estrelas, vaidosos e tal, e em que a população de 2 grandes países sofrem, cara. E é mais ou menos isso mesmo, na verdade, eu também acho, que é uma grande briga de egos. Então, se vocês forem pegar lá atrás, Ucrânia e Rússia são 2 povos irmãos, caras, entendeu? A Ucrânia lá fazia parte quando era a grande União Soviética, era todos, né, juntos, etc e tal. A União Soviética se fez, aí veio Rússia, aí a Ucrânia foi da Rússia, não foi, etc e tal. Bom, pesquisem sobre essas questões geopolíticas, que eu não sou um especialista em geopolítica, eu sou um especialista em crônicas, em mostrar a minha visão da coisa, certo? Então, o que acontece, cara? Os povos, cara, são amigos. Nem os russos estão gostando do que está acontecendo, nem muito menos os ucranianos, cara. A gente vê lá como é que daqui a pouco tá chegando em Kiev os tanques e etc e tal. Deus nos livre e guarde, cara, que isso aconteça, certo? Agora, a questão é a seguinte, para vocês verem como que o assunto complica um pouco. Tinha a questão da Crimeia, né? A Crimeia lá, que é uma península, uma ilha, uma península lá grande, até que faz parte do continente ucraniano, certo? Ali fica na Ucrânia, certo? E a Rússia tomou a Crimeia, o Putin tomou a Crimeia, mas olha, quando você vai lá na Crimeia, você vê, se vocês pesquisarem, cara, a maioria do povo que vivia lá é russo, cara. Então é uma coisa muito maluca, cara, certo? É como se aqui em Fernando de Noronha, em vez de ter brasileiro morando lá, tivessem franceses, cara. É como as Guianas francesas aqui, entendeu? Na América, aqui nas Américas, cara. Então é muito complicado, cara. Então você não sabe o que aquele povo realmente quer. O povo é russo, cara. Será que eles querem fazer parte da Ucrânia como eles eram? Ou será que eles querem voltar a fazer parte da Rússia? E aí, então quer dizer, o Putin, ele vai ser vilão para muita gente e vai ser herói para outras pessoas. Entende como que é a coisa? Então fica muito complicado, cara. E a Rússia, como voltando a falar de poderio, cara, é inexplicável. O tanto de armamento, de tanques, de guerras, de ogiva, de mísseis, de aviões, de etc e tal, que a Rússia tem perante a Ucrânia, cara. A Ucrânia, né, é como se fosse uma guerra aqui, mais ou menos, eu poderia dizer, entre Brasil e Argentina. Por mais que a Argentina seja um país grande, cara, nós somos, né, eu acho que a Argentina, não sei se teria chance contra a gente, e tomara a Deus que nunca tenhamos essa guerra. Só foi um exemplo aqui, para vocês terem mais ou menos uma ideia, fazer uma imagem mental. Então, cara, é até covardia. Aí mas a OTAN tem que ajudar a Ucrânia, então, e ir pra cima da Rússia e partir pra guerra, etc. Não sei, cara. Não tem que ter guerra, cara. A única coisa que eu sei é que tem que prevalecer a paz. Nós estamos num período já da humanidade que passou essa parte infantil de fazer briguinha, entendeu? De brigar com o amiguinho que mora do lado, entendeu? Porque quer mais uma parte do quintal dele. Então, cara, o que eu acho, o que eu vou dizer para vocês aqui, o que é a minha opinião, se eu fosse um cara que tivesse o poder para fazer um acordo de paz lá entre Ucrânia e Rússia e etc e tal, aquilo que eu sugeriria, falam muito do presidente da Ucrânia, que é um palhaço, que era um comediante e etc e tal, cara, mas isso não tem nada a ver, cara, isso era a profissão do cara. Eu não sei se ele tinha potencial. Com todo respeito, desrespeitando já, o presidente do nosso país é um palhaço, cara, entendeu? Ele só não fez programas ainda de comédia, mas é um comédia, cara, aí tá aí na presidência, cara, aí eu vou poder ir contra.
Cara, como eu vou poder ir contra se eu tô num país democrático, entende? Então, por que eu tô falando isso? Porque é onde que eu vou chegar na Ucrânia e na Rússia sobre essa coisa da democracia, de a maioria, infelizmente, às vezes, a maioria burra, a unanimidade é burra, nem sempre, ou melhor, quase nunca a voz do povo é a voz de Deus, mas a gente acaba tendo que respeitar, porque tem que ter um método para se decidir as coisas. E o método, até hoje, né, que parece que funciona um pouquinho melhor, é a democracia, cara. A democracia escolheu o presidente que está hoje no Brasil, então a democracia irá escolher, se Deus quiser, outro presidente, né? Principalmente se ele tiver uma barba já, né? Para ser o presidente do Brasil nas eleições desse ano. E por que eu tô fazendo essa ligação? Porque é o seguinte, cara, o que se tem que ver, o que se teria que fazer na Ucrânia e na Rússia é chegar lá, o presidente russo, o presidente da Ucrânia, certo? E conversarem, chegarem lá e falar assim, vamos fazer um acordo, né? Vamos dizer, o presidente da Ucrânia, que eu esqueci o nome agora dele aqui, eu não vou lembrar, que é um nome meio complicado, entendeu? Mas vocês pesquisem, o nome dele não é importante. Como eu disse, aqui é uma crônica e não estou passando aqui notícias, certo? Então é o seguinte, cara, chegar numa coisa e falar assim, vamos fazer um acordo, Putin, vamos fazer um acordo, vamos fazer assim, vamos fazer um plebiscito, vamos fazer um plebiscito na Ucrânia, certo? Aquilo que o povo decidir, eu acato. Se o povo, um plebiscito fazendo qual pergunta? Vocês querem, povo ucraniano, que a Ucrânia volte a fazer parte da Rússia, certo? Ou não? Ou vocês querem continuar sendo um país independente? Ucraniano, você quer continuar sendo uma nação independente? Sim ou não? E aí, Putin, vamos fazer esse acordo. Se a maioria do povo ucraniano, aqueles que podem votarem, e aí sim, tem que dar um jeito de não ter mutreta, né, nas votações, como teve na Rússia lá, numa das eleições do próprio Putin, entendeu? Isso aí é praticamente comprovado. E ainda reclamam da urna eletrônica aqui no Brasil. Como é que pode, Como é que pode, né? Aí, cara, se o povo ucraniano, que é o grande interessado nisso, que é o povo que está sofrendo, que está sendo acometido por essas atrocidades, eles decidirem que querem fazer parte da Rússia, beleza. Aí o presidente da Ucrânia fala, beleza, eu abro mão, acabou. Seremos todos russos, entendeu? Agora, se o povo ucraniano realmente quiser a independência, Putin, você retira as suas tropas, retira seu exército aqui e segue sua vida, beleza? Feito, porque como eu falei, não adianta fazer a reportagem, e perguntar um por um lá, fazer um por um não, por alguns, né? O que você acha que está acontecendo? Você quer fazer parte da Rússia? Não, cara, não adianta, cara, são especulações, cada mídia vai tender para um lado, entende? A mídia não oficial, a mídia comunista, a mídia da esquerda, tal, vai entrevistar as pessoas na Ucrânia que querem voltar a ser parte do território da Rússia, entendeu? E vão colocar no ar isso daí, para as pessoas verem e serem influenciadas. E a mídia oficial, a mídia americana, etc. e tal, vão entrevistar as pessoas que querem o exército russo fora da Ucrânia, que querem independência, que querem que a Ucrânia continue sendo uma nação independente. Vão entrevistar esses, vão colocar esses no ar e o mundo vai ser influenciado. Então, como eu disse, é muito complicado. É tudo especulações, cara. É dinheiro, é coisa de gás, é a OTAN, entendeu? Que tá lá se metendo. É isso, é aquilo, é um louco lá comandando a Rússia, etc e tal. Cara, é muito complicado. É muito complicado. Então, como se tem apenas especulações, o que tem que acontecer, ao meu ver, é o que eu falei, é um plebiscito, certo? Em comum acordo entre as duas nações, certo? Para poder a gente parar com isso e os alienígenas virem logo, porque senão os alienígenas não vêm, os alienígenas não vêm com toda essa coisa, porque o alienígena não vai chegar aqui para poder fazer uma guerra e dominar a gente, escravizar, como muitos pensam. Cara, vamos tirar essas paradas. O assunto, eu sei que o assunto é sério, mas às vezes eu dou uma descontraída, mas a descontraída é verdadeira, para quem poder entender nas entrelinhas, que entenda, certo? Então é isso, cara. E segundo, eu falei que eu ia falar um pouco da coisa das armas nucleares, principalmente, cara. Eu falei para esse meu colega que eu estava falando
conversando com ele, que o único jeito de ter uma paz mundial mesmo, isso vai demorar muito, mas muito tempo, seria com o desarmamento nuclear de todas as nações do mundo, entendeu? Mas isso também não dá, cara, não é conveniente. Mas por que, Rollins, papapá? Por que isso não é conveniente, etc e tal, etc e tal, etc e tal? Porque, cara, a energia nuclear, cara, é uma das energias, talvez ela é considerada uma energia limpa, tal, não os resquícios, não vamos ficar lembrando de Chernobyl, etc e tal, a radiação, não é disso que eu tô falando, mas ela é uma energia muito mais limpa, por exemplo, que a energia que advém do carvão, etc e tal, do petróleo, etc e tal, talvez não seja uma energia mais limpa que a solar, certo? Ou a eólica, etc e tal. Mas, cara, é o seguinte, a energia nuclear, ela é necessária, cara, para a própria evolução do mundo, porque o problema é saber dominar a coisa. Eu não sei se algumas pessoas sabem disso. Eu ouvia numa reportagem, num documentário um tempo atrás, que uma pastilha de urânio enriquecido, certo? Que é energia nuclear. Uma pastilha também assim de uma moeda de R$1, ela consegue abastecer de energia um submarino nuclear durante 5 anos, cara. São 5 anos, uma pastilha, cara. Entendeu? Que fica em funcionamento, que deixa em funcionamento um submarino nuclear, cara. Então é uma energia que, cara, iria tirar muita gente da pobreza. Você já pensou, você, que esse celular aí que você talvez esteja me escutando, ele é eterno, você nunca precisa recarregar ele na energia elétrica, porque ele já vem com uma bateria de urânio enriquecida, etc e tal, que é pro resto da vida. Se o celular durar 50 anos ele vai estar com carga, etc e tal. Então, cara, isso é como a pólvora, cara, certo? Que acabou sendo criada e fazia o fogo e acabou depois usando-se para fazer balas. Eu voltei lá atrás, a própria madeira que a pessoa usava para espetar um porco no rolete para assar lá na floresta, etc e tal. Depois começaram a fazer flecha para matar as outras pessoas. Ou o próprio ferro, que serve para fazer numa estrada de ferro, para passar o trem, para levar pessoas, transportar, facilitar a vida de pessoas. E o mesmo ferro que faz uma faca, que faz uma espada, que fez uma espada que matou tantas pessoas durante as cruzadas, por exemplo, a época medieval e antes, etc e tal. Então, cara, a energia nuclear vai na mesma linha, cara. É perigosa? É perigosa, cara. Já tiveram desastres, mas tiveram desastres com tudo nessa vida, com fogo, com pólvora, com ferro, e assim terá. Como que a pessoa vai chegar? Como que nós que estamos numa corrida espacial vamos chegar? Porque nós não dominamos ainda teletransporte, não dominamos ainda desdobramentos pelos buracos negros, etc e tal. Não temos nada que possa viajar à velocidade da luz e tal. Como que foguetes, naves irão para o espaço sem energia nuclear, cara? Entendeu? Fica complicado, papapá. Então, não dá. Então, irão gerar muitas guerras. Mas, a Coreia do Norte, a Rússia, os Estados Unidos, cheio de armas nucleares, eles podem provocar a Terceira Guerra Mundial e acabar com o mundo. Tal é consequência, cara. Poder pode, cara. Agora, o que não pode é os Estados Unidos, como a nação que se acha dona do mundo, querer limitar também os outros de terem as coisas, entendeu? E eles não se dispuserem a abrir mão do que eles têm. Entendeu? Aí fica complicado. Então, essa situação Rússia, Ucrânia, eu não quis falar muito a fundo, eu só quis mesmo deixar minha opinião aqui, que eu falei do plebiscito, e fazer essa pequena crônica, para que as pessoas comecem a ver de outras visões. Não vamos ficar indo também contra tudo que o jornalismo fala, porque acabou acontecendo a guerra, né? Acabou acontecendo realmente a guerra, que muita gente falou que não iria acontecer, ela está acontecendo, mas também não vamos ficar só nesse lado das informações que são passadas no jornal pra gente, etc e tal. Vamos prestar atenção em tudo ao redor, cara, em tudo, e sabendo que infelizmente terá consequências aqui no Brasil, terá consequências principalmente nos combustíveis, aumento de combustíveis, nos alimentos por conta dos fertilizantes que eram mandados de lá, e etc e tal. E infelizmente assim, cara, nós todos estamos por todos nesse mundo. Enquanto as pessoas não entenderem
entendem isso, papapá? Cara, nós vamos estar continuando na evolução a passos de formiga, certo? Toda a minha solidariedade ao povo ucraniano, que é um povo lindo, maravilhoso, etc e tal, ao povo russo também. Existe uma coisa que acontece muito, eu não sei, não aconteceu com o Japão, porque o Japão foi bombardeado pelos Estados Unidos, certo? Com as duas bombas, Nagasaki e Hiroshima, porque se não fosse isso, o povo japonês, ele estaria estigmatizado como vilão, assim como o povo chinês muitas vezes é estigmatizado. Muita gente acha que o chinês come criancinha, que o chinês é o mal do mundo. Muita gente coloca o povo da Coreia do Norte, o país Coreia do Norte como o grande vilão do mundo também, etc e tal. E agora muitos vão fazer isso com os russos, etc e tal. E os Estados Unidos é o único que consegue manter a capa de bom moço, cara, entendeu? E eles não são tão bom moços assim, entende? Então, não existe nação ruim, não existe país ruim, como não existe raça de alienígena ruim, entendeu? Ou como não existe animal ruim que come o outro animal porque é mais violento. Não, cara, existem pessoas e pessoas, alienígenas, animais e animais. Existem, é isso que existe, bondade, maldade, que na verdade não é bondade, não é maldade, entendeu? É falta de evolução, é falta de aprendizado apenas. Você tá mais para inteligência e burrice. Não existe maldade e bondade. Eu sempre ouvi uma frase bonita que eu sempre gosto de passar, que o mal é burro. O mal é burro, porque o mal serra o próprio galho em que ele está sentado, entendeu? É bem desse jeito. Então o que existe não é maldade e bondade, é inteligência e burrice. Então o conhecimento, ele liberta sim, e o conhecimento aplicado se transforma em sabedoria, e é isso que a gente tem que buscar, aplicar o conhecimento. Conhecer demais e não aplicar é como água parada que cria lodo, entendeu? Então falei um pouco aqui sobre a Ucrânia. Se eu esqueci de alguma coisa, sei lá, eu falo mais alguma coisa e corto aí na edição, eu acrescento. Se você estiver me ouvindo falar isso, é porque eu acrescentei, ou não acrescentei se não precisou, beleza? Talvez eu bote uma parte aí do áudio que eu estava falando com esse meu camarada, que talvez tenha alguma coisa que eu falei lá e esqueci de colocar aqui nesse podcast. E é isso aí, Rollins, papapá no ar. Eu nem ia falar sobre Ucrânia e Rússia e Ucrânia, e vamos todos juntos mentalizar coisas boas para os dois países, cara, para os dois países, porque o Putin e outros líderes irão passar, mas a humanidade não. As pessoas que moram nesses países irão prevalecer e, com a graça de Deus, serão muito felizes ainda, beleza? É assim que a gente tem que pensar. Rollins, papapá, no ar, saindo do ar, beleza? Se inscreve no canal, compartilha e estamos aí a qualquer momento de volta. Valeu!